E o vídeo de hoje é sobre o segundo volume dessa série aqui, ó, maravilhosa, Ken Parker. Então, segura aí e bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Meu nome é Elder e você está no Estante do Tech, sejam muito bem-vindos. Antes de começar o vídeo, vou pedir a você aí que se inscreva, curta o canal, deixe o seu like, porque isso ajuda muito e, se possível, compartilhar para algum amigo aí que lê quadrinho ou que de repente esteja colecionando, querendo começar uma coleção de quadrinhos. O vídeo de hoje, como eu disse, vamos falar sobre o segundo volume de Ken Parker. Ken Parker, que é um personagem aqui da Bonelli. Bonelli aí que a galera que tá mais assim habituada tem como carro-chefe ali o Tex, né? As publicações de Tex. Mas a Bonelli é uma editora que tem uma quantidade de personagens assim de muita qualidade, sabe? Com ótimas histórias. E o Ken Parker, acredito eu, é um dos personagens assim que são mais amados, sabe? E eu tô acompanhando essa série aqui que está sendo lançada pela Mitos Editora. Vão ser 50 volumes, capa dura, 204 páginas, preto e branco, tá? É uma coleção bem bonita que vai pegar aí a série em ordem cronológica, desde o número 1 até o último, sabe? Como eu disse, vão ser completos aqui em 50 volumes. Cada volume desse aqui traz duas histórias completas, tá? Duas histórias fechadinhas ali. Mas isso aqui segue uma espécie de, vamos dizer, de cronologia, sabe? São histórias fechadas. Você entende todas elas assim muito bem, mas ela segue um padrão ali de continuação entre uma e outra, entre uma edição e outra, entendeu? E aqui, nessa segunda edição, a gente tem duas histórias, como eu disse. A primeira é Os Cavalheiros e a segunda, Homicídio em Washington. Eu vou comentar um pouquinho aqui das duas histórias, sem spoiler, então vamos lá. A primeira história, antes de mais nada, ele é escrito pelo Berardi e desenhado pelo Milazzo, tá? A arte aí por conta do Milazzo, já eu mostro para vocês. Então, a primeira história, Os Cavalheiros. Nessa primeira história, a gente começa ali com um ex-capitão do Exército Confederado. O Exército Confederado, que era um exército ali que fazia parte do sul dos Estados Unidos, onde na Guerra de Secessão eles queriam escravizar, né, os negros, e a parte norte é a parte que queria a abolição da escravatura, né? Então teve a Guerra de Secessão, mais conhecida como Guerra Civil Americana, que esses dois lados lutaram entre si. O sul, como todo mundo sabe, saiu perdedor, e no começo dessa história a gente começa. Isso foi ótimo, né, cara? Poxa. Enfim, no começo dessa história a gente tem um ex-capitão aqui do Exército Sulista. Ele tem um plano aqui que a intenção dele é que o presidente dos Estados Unidos conceda liberdade aos estados do Sul, sabe? A independência dos estados do Sul. Para isso ele bola um plano, ele organiza um motim ali, uma fuga em massa de uns comparsas dele ali numa prisão, e ele precisa desses comparsas porque ele tem que assaltar um trem que está levando um carregamento de dinheiro para o pagamento do exército. Então eles organizam esse assalto, fazem o assalto, só que quem está viajando nesse trem? Ken Parker. Ken Parker está em viagem, ele está indo para Washington resolver ali assuntos indígenas, e ele meio que cai de paraquedas, sabe, nessa história, em meio a esse assalto, em meio a esse plano aí bolado por esses soldados, sabe, sulistas aí. Então o Ken Parker, junto com um conhecido que ele fez ali no trem, eles têm que lidar
com essa situação, sabe? Eles têm que lidar com os bandidos ali. Então é uma história ali de muita... A história sai um pouco das edições anteriores, daquele clima mais dramático de Ken Parker, para ser uma história assim de mais ação, uma história de mais tiroteio, mais ação. É uma história muito boa, não é a melhor que eu li até agora, esse é o segundo volume, né? Então essa foi a terceira história que eu li de Ken Parker, né? Que eu li o primeiro volume, li a primeira dessa. Então, até agora, e isso é muito cedo para dizer isso, né? Essa é a pior história que eu li, mas assim, falando que é pior para os padrões de Ken Parker, mas ela não é uma história ruim, tá? Ela é porque a gente que começa a ler Ken Parker fica acostumado assim com aquela carga dramática que tem, e essa aqui não é mais focada na ação, mas é uma história muito boa, é uma história muito boa. Eu tô falando que ela é pior, fazendo um paralelo com as anteriores e a do volume 3 que eu já li, e já sai vídeo aí para vocês, beleza? Então sim, é uma história muito boa, cheia de ação, reviravolta, uma trama bem legal. E aí eu não posso falar muito mais para não dar spoiler, beleza? Partindo para a segunda história deste volume, a gente tem Homicídio em Washington. Aí sim, a gente meio que volta àquela pegada mais dramática de Ken Parker. Lembra que na primeira história eu falei que ele estava indo fazer uma viagem para Washington? Então, na segunda história é quase uma continuação mesmo da primeira história. Na segunda história ele chega na capital, né? Ele chega em Washington para resolver ali assuntos indígenas, né? Porque os índios nessa época aqui, eles eram muito perseguidos, né? Pelo governo dos Estados Unidos, pelo exército. Os índios eles viviam assim em reservas que eram demarcadas para eles, né? E eles tinham o exército, então o governo tinha a obrigação de fornecer alimento, cobertor, agasalho para eles durante o inverno. Só que isso nem sempre, isso era um trato, né? Esse trato nem sempre era cumprido, sabe? Então Ken Parker foi a Washington debater esse assunto aí, resolver esse assunto, e ele se depara ali com um ambiente assim político, sujo, corrupto, inescrupuloso, porque, para ser bem sincero, o que eles queriam mesmo era exterminar os índios, sabe? Então o Ken Parker se envolve ali numa intriga ali política, e um homicídio acontece, né? Como o próprio nome da história diz, né? Homicídio em Washington. Um assassinato acontece. Um político assim bem famoso ali, um político bem conhecido ali, bem importante na trama, é assassinado, e a culpa é jogada em cima do Ken Parker. Então ele tem que, além de ter que provar a sua inocência, ele precisa lidar com essa questão dos índios, a questão do exército ali com os índios que está ali a ponto de explodir, e acontece uma tragédia e essa guerra explode, sabe? Essa guerra entre os homens brancos e os índios, ela explode assim da forma mais trágica possível, da forma mais cruel possível, sabe? Os índios, como sempre na história, né, do Velho Oeste, sendo a vítima da situação, sabe? E aqui retrata muito bem isso. É uma história muito boa, como eu disse, uma história que traz de volta assim aquela carga dramática que teve no primeiro volume, sabe? E cara, é sensacional. Eu gostei mais dessa segunda história do que a primeira, tá? Desse encadernado. Ela termina com um gancho assim perfeito para você já logo querer pegar a terceira edição para ler. Então é uma história muito boa, uma história que aborda assim a política de uma forma assim bem interessante, uma forma bem
como eu posso dizer, bem crítica, sabe? Aborda a política de uma forma bem crítica, e eu gosto quando histórias abordam essa parte assim de forma crítica. Eu gosto de histórias que criticam algo, isso eu acho que é muito válido, desde que não seja uma coisa panfletada, sabe? Não é isso, entende? Não é levantando bandeira nenhuma. Eu gosto assim quando é uma crítica ao problema em si, sabe? Não a um lado ou outro. E é aqui que a gente vê isso de forma brilhante pelo Berardi, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu não posso falar muito mais como a história termina. Ela termina com um gancho grandioso assim para o terceiro volume, como eu disse. Deixa eu mostrar um pouco da arte aqui para vocês. Ó. Deixa eu ver, tá dando para ver, né? Ó. Realmente são desenhos muito bons. Desenhos esse que melhorou muito da edição anterior para essa aqui, tá? Melhorou demais a qualidade dos desenhos. Olha só. Vou mostrar mais um pouquinho. Então é isso. Ken Parker continua sendo uma leitura com um roteiro excelente, uma arte muito boa, e se Deus quiser eu quero chegar ao final desses 50 volumes. Essa coleção aqui eu vou me empenhar para tentar fechar ela, porque realmente é muita qualidade. Se você de repente tem algum preconceito, conhece, já ouviu falar, mas tem alguma dúvida, olha, você pode ler Ken Parker. É uma leitura muito fluida, uma leitura muito prazerosa mesmo. Vai te emocionar, vai te dar emoção assim, porque tem muita ação, tem muito drama. Deixa eu mostrar um pouquinho, ó, da edição, ó. É uma edição muito bonita. Imagina isso aqui, os 50 volumes assim enfileirados numa prateleira, ó. Ediçãozinha, tamanhozinho perfeito, ó, as costas aqui, com a sinopse das histórias, um desenho aqui, muito bonito, vale a pena demais. Fica a minha dica, Ken Parker, volume 2, pega o primeiro, você ainda acha, eu acho que ainda é possível achar ele, mas isso aqui é minha dica de hoje. Espero que vocês tenham curtido, dê uma chance para Ken Parker. Você não precisa ser fã de faroeste para gostar disso aqui. Basta você gostar de uma boa história de ação e drama, beleza? Ken Parker, volume 2, minha dica de hoje. Em breve sai aí uma indicação aí do terceiro volume, né? Minhas impressões. Eu não digo que é um review ou uma resenha. São mesmo as minhas impressões do que eu achei da história, beleza? Sem termos técnicos, sem nada muito rebuscado. Aqui é um leitor de quadrinho que ama quadrinho falando para vocês o que ele gostou ou o que não gostou, né? Então é isso, pessoal. Fica todo mundo com Deus. Ken Parker, Bonelli, lançado aí pela Mitos Editora. Falou, valeu, fui!